O exército era forte, não é que o rei sabia das estratégias de guerra, não. Por causa deste homem valoroso, é que Deus abençoou toda uma nação. Tanto que a Síria naquela época, ela subjugava as outras nações. O que é subjugar? Praticamente alugar o país e determinar um tributo. Isso que era subjugar. E às vezes, irmãos, quando nós falhamos, é o que acontece em nossa vida. Satanás nos subjuga, um parente nos subjuga, um amigo nos subjuga por determinada situação. Um amigo, poxa, aquele amigo meu ali, toda hora está comigo, agora o cara está me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero, mas eu tenho que ir, porque, né? É isso. Poxa, aquela fulana tão boa comigo, me chamou ali para fazer um negócio que eu não queria não, mas como a pessoa está sempre aqui, estou indo subjugar. A pessoa usa de artifícios para poder te desviar da verdade. A verdade dói, mas é sempre a verdade. É melhor a verdade do que uma mentira bonita, né? Enfeitada, cheia de falsidade. Então, o Naamã, ele era tudo isso, mas era leproso. Então uma menina, uma das cativas de Israel, falou para sua senhora, era prisioneira, escrava, mas falou para a sua senhora: olha, se esse homem estivesse diante do profeta de Deus, o profeta de Deus, Deus curaria esse homem. Aquele homem, você pode ter certeza, tudo que ele entendia de medicina, tudo que existia de melhor, de mais avançado na medicina, no mundo, naquela época, você pode ter certeza que ele tentou. Por que eu sei disso? Porque quando ele chega e fala essa notícia para o rei da Síria, o rei da Síria imediatamente faz uma carta para o rei de Israel, para que cure Naamã. Olha só, estou te enviando Naamã, cura ele, porque eu fiquei sabendo que aí tem um Deus que cura, então cura, dá um jeito. E mandou presentes para o rei de Israel. A palavra de Deus fala que ele mandou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Você sabe quanto que é esse presente nos dias de hoje? Mais de 50 milhões de reais. Seria nos valores de hoje. Então o rei de Israel despediu seu servo e mandou que Naamã fosse até Israel procurar o rei. E quando chegou lá, né? Quando chegou no castelo do rei, que o Acabe leu aquela carta, rasgou as suas vestes. Olha, e tem gente hoje rasgando as vestes, rasgando os corações, rasgando a alma. Tamanha aflição, sabe por quê? Não tinha como o rei Acabe resolver aquele problema. Não tinha como, era impossível para o rei Acabe. Rasgar as vestes significa algo que você já tentou de tudo, mas não sabe mais o que fazer. O que fazer? E agora, Acabe, se tu não atender o pedido do rei da Síria, o rei da Síria vai invadir o país e acabar com tudo. E Naamã, se não tiver seu pedido atendido, não vai ser curado e vai continuar naquela amargura de espírito. Olha só o ponto de vista do subjugado e do subjugador. Os dois queriam o mesmo milagre, apesar de estar em lados opostos. Então muitas vezes você vê teu irmão aí, você acha que ele não quer a mesma bênção que você, mas ele quer. Muitas vezes você vê uma pessoa lá na rua fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, acha que ele não está nem aí para a palavra de Deus, mas ele está. Toda vez que ele passa na frente da igreja, o coração arde. Toda vez que ele escuta um louvor, o coração dele suplica pela libertação. E muitas vezes a pessoa não tem forças, mas a pessoa tem que continuar insistindo. E quem está do lado tem que continuar pedindo para Deus, para que Deus venha libertar aquela pessoa. Então, o que acontece? Foi enviado para o rei presentes, para o rei de Israel. Porque tem muita gente, irmão, que às vezes só quer receber, não quer dar. Quer receber bênção, mas não dá o dízimo. Quer ter uma vida espiritual, mas não doa o tempo para estar orando e jejuando, né? A pessoa espera um milagre, mas não faz nada para que o milagre aconteça. Você precisa dar alguma coisa. Você precisa de soltar um gatilho no reino dos céus. Os céus, ele precisa saber o que você quer. Ah, Deus sabe e tu sabe.
Deus sabe, o inferno sabe, o mundo sabe, o mundo tem que saber. O mundo tem que saber que só o Senhor é Deus. O mundo tem que saber que tu és servo do Senhor, do Deus Altíssimo. O mundo, ele tem que saber que Deus é mais na tua vida. O mundo tem que saber que não é o inimigo que manda em você, não é as vontades do mundo que manda em você, não é o pecado que manda em você. O mundo tem que saber que o teu libertador, o teu Senhor é o Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, Naamã ficou esperando a resposta do rei. Então, o Acabe não sabia o que fazer. De repente chega o recado de Eliseu: não se desespere, Acabe. É o que Deus está falando para muita gente aqui: não se desespere não, não se desespere não, ainda existe Deus em Israel, não se desespere não, o milagre está à tua porta, não se desespere não, que Deus vai salvar a ti, a tua família e a tua nação. Não se desespere, manda ele para cá, porque hoje se saberá que aqui tem profeta de Deus. Então Naamã foi até Eliseu. Quando chegou no profeta Eliseu, Eliseu só deu uma ordem: vai até o rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Foi só o que o profeta de Deus falou. Muitas vezes nós recebemos uma ordem do profeta de Deus e não damos crédito. Muitas vezes a gente escuta uma profecia de um servo de Deus. Geralmente as pessoas olham para o servo de Deus, como é que ele está vestido, como é que ele está na presença, mas nós devemos julgar a profecia e não o profeta. O irmão outro dia falou sobre o ato profético, 7 coisas para jogar fora. Teve pessoas que não levou a sério. Eu levei a sério. Qualquer coisa que se coloca o nome de Deus, nem que não seja da pessoa, seja da carne, Deus transforma em algo espiritual na nossa vida, só porque cremos nele. Então, aquele homem saiu de lá indignado. Eu pensei que Eliseu ia levantar, convocar os deuses, fazer aquela bagunça, aquela festa, aquela dança. E não foi nada disso, ele nem saiu para me receber. Olha, e que Naamã era o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época, hein? Era o segundo mais poderoso do que ele, só o rei da Síria. Mas Naamã ficou em choque. Não, vou embora, indignado, orgulhoso, indignado, vou embora. Então o que acontece, irmão? Quando você ouvir, olha, Deus está falando isso, obedeça. Porque não é a pessoa que está falando, é Deus. Quando você escutar alguém falando, faz uma oração por 3 dias, jejua, faz a oração, acorda de madrugada, faz um esforço, porque Deus está querendo te dar a vitória, mas Ele precisa de um canal de bênção para fazer isso. Porque Ele não pode, irmão, estar te abençoando sem você fazer nada. Ele não pode, Ele não vai fazer isso. Às vezes Ele faz, porque Ele quer, mas às vezes Ele quer algo de ti. Não precisa ser material não, vontade, algo espiritual, tem que partir de dentro do teu coração. Às vezes Deus, Ele permite que você passe por um aperto para que você cresça na presença dEle. E quando você cresce na presença, aí é que está o segredo. Porque está dando certo, está quebrando barreiras, está mudando vidas, está dando certo, então o inimigo vai se levantar com toda a força para te destruir, para te derrubar. Aí é que está o segredo, você tem que continuar firme. Você tem que continuar firme no propósito. Então Naamã, ele foi. Olha, deram conselhos para ele. Se fosse algo mais difícil, tu não faria? Tu já está aqui, o Jordão está bem ali. Isso que às vezes acontece, irmãos. A bênção está bem ali, a gente não vai. Ou é só estar na presença de Deus. Ah, chegou o parente, irmão, fica aí que eu estou indo para a igreja. Teu parente já tem que saber, ó, naquela hora não adianta não que ele vai para a igreja. Porque tem muita gente que deixa de vir para a casa do Senhor por causa disso. Não faça isso. Não troque Deus por visita. Não troque. Ô, vamos para a igreja também? Se a pessoa já sabe que você vai para a igreja naquela hora, por que ela tem que te visitar naquela hora? Ah, não, vem aí que não sei o que, não, tem igreja, tem um culto, tem um compromisso. Deus marcou um compromisso comigo, eu tenho que estar lá. Então tem muitas pessoas que perdem bênçãos e estão perto por conta da inércia, por conta do pensamento errado, por causa do pensamento medíocre. Então Naamã foi mergulhar nas águas. E foi mergulhar 7 vezes. Perseverança. Tu já fez tudo? Olha o exemplo de perseverança aqui, né? Nosso irmão aqui do Orivan. Perseverança, oração.
Nem sei quem tanto orou por ele, mas continuou. Quando eu vi ele no grupo, quem é esse Dorivan? Eu falei, exclui o Dorivan, não é da igreja? Não, esse rapaz nós temos que orar por ele. Então vamos orar. Deixa o nome dele aí para orar. Olha o resultado. Não é? Então é isso. O que é mergulhar? Poderia mergulhar? Não poderia. Mas o profeta de Deus falou 7. Então vamos continuar, irmão. Perseverança. Né? Você não é leproso, mas mergulha nas águas da prosperidade. Porque às vezes você não tem uma vida medíocre. O teu pensamento que é medíocre. Então você precisa crescer na presença do Senhor. Né? Mergulha nas águas do ânimo. Para que você não venha se desanimar. Né? Mergulha nas águas da humildade. Porque às vezes você é um orgulhoso em determinadas situações. Aleluia, né? Isso é verdade. Mergulha nas águas da gratidão. Tem tanta gente que às vezes faz alguma coisa por você, você nem agradece, né? Às vezes você também faz as coisas para as pessoas não te agradecem. Mas o que você fazer pelo teu próximo, entrega na mão de Deus, para aquele que é servo. Entrega na mão de Deus. Não espere do homem não, o homem não tem nada para te oferecer, mas Deus tem. Ah, mas futuramente aquele pode te ajudar? Não, Deus pode tocar no coração dele, ele vai lá e te ajuda. Do nada, sem mais nem menos. Mergulha nas águas da fé 7 vezes. Está faltando fé, está fraquejando na fé, mergulha nas águas da fé, para que o Senhor te renove, né? Para que não venha colocar dúvida. Senhor, mas eu estou fazendo certo, estou na tua presença, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Irmão, persevera. Porque às vezes Deus age no silêncio. É no silêncio que Ele age, Ele só fica te assistindo. Vamos ver se Ele está firme mesmo na minha presença, como Ele anda declarando aí para todo mundo, como ela anda falando. Ah, eu estou bem na igreja, estou prosperando, estou pregando, estou dirigindo o culto. Vamos ver, é o que Deus quer. Porque o nosso alimento, a nossa luta, é contra os principados e potestades, né? Mergulha nas águas do amor. Se você tiver mágoa de alguém, já tira. Raiva de alguém, tira aí. Ódio, esquece o ódio. O ódio, ele faz mal para você e para quem tu não gosta. A pessoa não vai te ver bem. Se a pessoa te ver ruim, ele vai olhar para você e vai fazer ele feliz. Aí eu te pergunto, tu quer fazer teu inimigo feliz? Não. Então, dê um sorriso na tua vida. Mostra para ele que Deus é mais na tua vida e ele vai ficar inculcado. Rapaz, aquele cara está passando por isso, aquela mulher está passando por aquilo, provação, tribulação, mas está lá, rindo na presença do Senhor. É o que você tem que fazer, irmão. Mergulhar na palavra, mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar na obra de Deus. Então, você tem que se mergulhar profundamente nas coisas que são do alto. Porque muitas vezes nós colocamos energia naquilo que não é pão. Colocamos a energia naquilo que não vai nos trazer benefício nenhum. Às vezes nós colocamos muita energia em algo que não agrada a Deus, mas que nos agrada. E nem sempre é satisfatório. Deus deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas cabe você pensar, poxa, isso daqui é para quê mesmo? Vou dar um exemplo, academia. Tem gente que está na academia 1 ano, 2 anos, é o mesmo corpo, a mesma coisa. Mas gosta de sair de casa naqueles trajes, mas não muda. Tu está desperdiçando tua energia, está desperdiçando teu tempo. É só um exemplo que eu estou dando. Então, o que acontece, meus amados? E Naamã foi e mergulhou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª vez. E na hora que ele mergulhou, que ele saiu, a palavra de Deus fala que ele saiu renovado como pele de uma criança. E quando Naamã saiu, que viu que estava bem, ele voltou para agradecer o profeta de Deus, porque ele sabia que aquilo ali era impossível acontecer. E chegando lá, ele quis dar presentes para o homem de Deus. Mas o que nós aprendemos na palavra? De graça recebeste, de graça dai. Tudo que você fizer para o reino de Deus tem que ser de graça. Porque um dia você estava no mundo, você estava perdido, você estava sem rumo. E te ofereceram de graça, você não pagou para entrar nessa igreja. O Espírito Santo de Deus que te trouxe. Então você tem que continuar falando do amor de Deus. E eu sempre insisto na tecla, fala para o teu vizinho, fala para os teus parentes, fala para os teus amigos.
Começa a mudar a tua postura diante de Deus, caso você não tenha. Para que as pessoas só olhem para você e falem, aquele ali é servo de Deus, aquela ali é uma serva do Senhor. Mas o profeta não quis e dispensou Naamã. Mas aí ele foi matriculado, correu atrás, não vou deixar presente passar. Cobiçou, desejou algo do mundo. Não, meu Senhor falou que chegou 2 jovens lá, me dá 2 mudas de roupa e 2 talentos de prata. Mentiu e saiu voltando. E quando o profeta Eliseu perguntou, onde é que tu estava? Ele disse, não estava em lugar nenhum, não, eu estava aqui. Ainda mentiu, pois a lepra será passada de Naamã para ti. Muitas vezes, meu irmão, você está carregando algo que não era teu, mas de tanto tu se meter, passou para tu. Então cabe você fazer o que? Se retirar. Apresenta para o Senhor o que é isso. Apresenta para o Senhor, Senhor, me ajuda, me fortalece. Naamã quer dizer agradabilidade. Geazi, negador. Eliseu quer dizer Deus é salvação. Agrada ao Senhor, não negues tua fé, que Deus vai te dar salvação. É o que significa esses 3 nomes. Agrada ao Senhor. Não negue. Fale do Senhor, fale do seu amor. Não seja crente secreto, não seja irmã secreta. Agente secreto escondido. Não, aquele é crente, é. Fale. Seja luz. Quando você chegar, as pessoas já sabem. Tem muitos lugares que eu chego que as pessoas me chamam de irmão, não chamam de meu nome não. Oi irmão, não sei por quê. Por quê? Estou me esforçando a cada dia, né, para falar sempre do amor do Senhor. Então seja agradável aos olhos do Senhor. Mas agora eu quero falar, já estou encerrando a palavra, eu quero falar de uma pessoa que provocou tudo isso. Nem nome ela tinha. A Bíblia nem mencionou o nome dela, a serva que era escrava. O que ela falou podia desencadear uma guerra entre 2 nações. O que ela falou podia ter ceifado muitas vidas. O que ela falou também podia causar coisas boas, como um milagre. Ela, sendo escrava, ela poderia não falar nada. Vou deixar esse homem doente, vou deixar ele padecer o resto da vida, não vou falar que eu tenho a solução. E às vezes nós somos assim. Vou deixar quebrar a cara, depois quebrar a cara, avisa logo, tu vai quebrar a cara, estou te avisando. Não faz isso não. Não vai por esse caminho não, avisa logo. Como essa menina fez, e anonimamente. Mas ela provocou tudo isso. Uma pessoa anônima. É o que Deus está falando aqui. Faz as coisas para o Senhor, não declare não que foi você. Chega para o pastor, fala no ouvido dele. Chega para o irmão, vou te ajudar aqui, fica entre nós. É isso. Tem coisas que Deus quer te exaltar, não tem problema você falar, não tem problema as pessoas saberem que você fez aquilo pela obra não. Mas tem coisas que tem que ficar entre você e Deus, para que Satanás não venha arrebatar de ti o amor, a humildade, para que Satanás não venha arrebatar de ti tudo que tu conquistou de bom nessa terra. Amém? É só até aqui, irmãos, que Deus me deu essa palavra.